outro hino? Já chamou aqui. Hino? 459. Quatrocentos e 459. Aleluia. Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta. Faremos a leitura no capítulo de número 2, da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Tu, pois, meu filho,
fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém. Paulo aqui, nessa altura da vida, ele numa dessas cartas já se intitulava a si mesmo Paulo, o velho, já veterano, já com muitas marcas. Ele falou: ninguém me incomode, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Cristo foi marcado com açoites, cravo, coroa de espinhos, lança. E Paulo carregava consigo as marcas de Jesus. Não era título, eram dores, sofrimento, açoites, prisões, perseguições e incompreensões. Mas ele tinha um propósito.
E o propósito que todo homem de Deus, que de alguma maneira está ligado ao Evangelho, precisa de ter. Ele estava aqui nessa altura, preso outra vez. Paulo, ele chegou a dizer que parece que a gente, que é apóstolo, nós somos colocados como lixo deste mundo. Como batem em nós, como nos perseguem, como nos odeiam. E nós estamos exatamente falando de salvação, de reconciliação, de paz, de misericórdia. Outra vez preso. Agora, pelas mãos de um império poderosíssimo, o Império de Roma. E dessa vez, era a última prisão. Ele sabia. Nessa carta ele fala, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Aspersão é quando se derrama um líquido. E no caso dele, seria derramado o seu sangue. Ele sabia. Mas ele não buscava fugir da sentença. Ele não estava preocupado em saber como ele ia tentar fugir da cadeia. Não. Ele resignado aceitou a cadeia, a sentença, e inclusive nessa mesma carta ele escreve ao fim: eu quero falar uma coisa, Timóteo, eu combati um combate bom. Eu guardei a fé. Ao longo da minha carreira, eu mantive a fé comigo. Eu fui um combatente. E agora, nessa altura, dentro dessa cadeia, sabendo que eu vou ser assassinado dentro de muito pouco tempo, eu te afirmo uma coisa: eu venci a carreira. Eu venci. Agora não me preocupo mais comigo. Agora a minha preocupação, eu quero que muitos vençam. Mas como eu vou ser assassinado? Eu preciso de você, Timóteo. Eu confio em você. Confio que eu vou transmitir para você tudo que eu sei, tudo que eu aprendi. Por favor, Timóteo, faça o melhor. Fale para as pessoas. Escolha entre a igreja alguém que você perceber que é um idôneo, sério, comprometido com Deus. Chama eles em particular. Ensina tudo que você sabe para eles. Multiplica esse favor maravilhoso que nos alcançou. A graça, que muitos não sabem o que é o poder vivo de Deus. É o Espírito de Deus agindo livremente dentro de nós. Numa carta ele fala: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu sou como um abortivo. Mas tem uma coisa: eu trabalhei mais do que todo mundo. Mas eu digo mais, não fui eu que trabalhei. A graça de Deus que está comigo me capacitou nesse trabalho. Ela me ensinou a amar, me ensinou a não ter medo, me ensinou a ser resiliente, me ensinou a apanhar e não voltar, me ensinou a sofrer perda e não desistir do meu grande lucro, que é Jesus. Me ensinou a ser maltratado e tratar bem. Essa graça me capacitou a entender as Escrituras muito além dos ritos judaicos. O Senhor Jesus falou: eu tenho ovelhas em outros apriscos, me convém buscá-las. E Paulo saiu a buscar aquelas ovelhas acerca das quais Jesus falou, fora do aprisco do judaísmo, os gentios que somos nós. Um grande homem, um grande empresário, quando ele vai chegando na sua idade, e o peso da idade vai lhe comprometendo os movimentos, as decisões, ele chama seu filho, em quem tanto confia, e fala: administra meu império, administra tudo que eu tenho. Vou te passar o controle da minha herança, toma conta, toma posse, administra. Paulo falava com Timóteo: Timóteo, tem um tesouro diante de você, é um povo santo, é um povo eleito. Administra essa igreja, Timóteo. Segue agora
Eu findo, mas eu confio que você vai se dedicar. Foge dos desejos da mocidade. Ele era moço. Cuidado com os desejos da mocidade. Timóteo, esforça-te, porque essa igreja vai passar muitos combates. Ele mesmo, aqui, ele faz aqui algumas queixas fortes, né? Prisioneiro. Mais uma vez, Roma tinha uma tática de guerra, é o império mais temido do planeta naquele tempo. Os soldados de Roma tinham uma forma de combate, eles tinham uma organização em cunha, com os capacetes e as lanças, eles eram invencíveis. Eles tinham um pavor do exército romano. Quando o exército romano chegava no lugar, o pavor tomava conta de todo mundo. E Paulo usou muitas vezes esse conhecimento que ele tinha da organização militar de Roma para falar de uma outra organização. Aqui mesmo em Efésios ele fala, põe o capacete, você lembra? Pega o escudo, pega a espada, pega a armadura. É a figura da linguagem que ele usava. E aqui ele estava ensinando, ele não era só um soldadinho. Talvez ele fosse bem mais que um sargento, não é? Porque nessa grande batalha ele conhecia muita coisa. Talvez ele poderia ser chamado de um capitão, sei lá. Ele poderia, porque ele conhecia, irmãos, o que ele fala nas cartas dele, ninguém nunca jamais falou. Ele conheceu a profundidade de Deus. Ele falou, profundidade das riquezas. Ele conheceu, mas ele fala, eu sou um soldado. Sou um soldado. Eu não tenho divisa nenhuma. Seja um soldado igual a mim. Luta. Olha o que ele fala aqui. Que simplicidade. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Eu sou um soldadinho. Eu quero que você seja um soldadinho também fiel. Porque Cristo vai te capacitar em tudo. Sofre as aflições comigo. Timóteo também foi preso. Esse povo todo que se dedicou a gostar muito de Jesus, o mundo não gostou deles. E se o mundo não gostar de você, você não é a primeira e você não é o primeiro. De Jesus já não gostaram antes. O Senhor falou, se esse mundo não gosta de vocês, olha, pode saber de uma coisa, é porque vocês não são daqui. Esse mundo não gosta de mim também. Essa é a proposta. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Busca força dentro dessa graça. Fica firme. E aqui os irmãos percebem uma coisa interessante. Ele fala, Jesus falou, ama ao próximo, ama a Deus. É uma ordem. Amar é alguma coisa que sai de nós por nossa vontade. Ele irradia a partir de um desejo nosso. Amar é ordem. E aqui a ordem é essa. Fortifica-te na graça. Busca força na graça de Deus. Busca força. Creia, ore. Espere nele. Não duvide. Assim como esse exército de Roma é poderoso, aqui tem um exército poderosíssimo contra as astutas ciladas do inimigo. Tudo que ele fez contra mim, ele poderia dizer, nada deu certo. Quantas vezes ele foi cercado e ele saiu do outro lado. Uma vez eu estava com Silas numa prisão. Tomaram bastante chicotada, tudo marcado. Era para cada um estar no seu canto lamentando a sorte. Por que Jesus permite a gente passar isso? Eu sirvo a Ele com tanto carinho, eu apanho tanto como um bandido. Mas sabe o que eles fizeram? Para desespero das trevas e alegria do céu, começaram a cantar hino. Uma confusão na mente de quem não conhece a Deus. Esses homens todos machucados cantam hino. De repente, a força de Deus apresentou-se lá naquela cadeia. Irmãos, a nossa vida, ela está pautada na nossa fé. Porque nós entramos nessa graça pela fé. Está pautada na fé.
E pela fé nós podemos crer de uma coisa: tudo é possível para aquele que crê. E sem fé também não podemos agradar a Deus. Fortifica, e o que você ouviu de mim? Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. É isso. Conte as coisas que você sabe, procure as pessoas. Agora sofre comigo, não desanima. Eu estou sofrendo, mas não estou desanimado. Ninguém que milita, ou seja, ninguém que guerreia, se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele qual estou para a guerra. Quem está em guerra, ele não está preocupado com detalhes. Quem está num campo de batalha, não passa perfume, não fica penteando o cabelo, não compra roupa nova. Ali é o seguinte, ali é sobrevida. É o inimigo atacando e ele se defendendo, para ver se a guerra acaba com a turma dele vencendo de forma favorável a peleja. Assim, irmãos, ele estava dizendo, ele não é que não pode ter perfume, não é que não pode pentear o cabelo, são apenas figuras de linguagem. É para ele não distrair muito. Não põe sua atenção muito nas coisas desse mundo, Timóteo, porque nós estamos em guerra. Se você se distrair, você vai perder o foco. Olha, eu preciso do foco seu, eu quero seu foco na igreja. Será que nós temos foco? Irmãos, cada um de nós deve ter um foco. Na família, nos amigos, nos filhos, nos netos. Pôr foco. Veja se sua casa está andando dentro da doutrina. Se não tiver, ajuda. Fale, ensine, exorte, sempre com paciência e misericórdia. Faça o que você puder para fazer o povo que está em volta de você enxergue a luz que está em Cristo. Cristo, Ele é a própria luz. Esforça nisso, faz o máximo que você puder. Quanto tempo mais nós temos pela frente? Eu não sei. Mas sabemos que o tempo já vai se esgotando. Ali é a despedida de Paulo e o começo da carreira de Timóteo. Se você escuta essa palavra, você é jovem, esforça para você fazer uma carreira brilhante, fazer uma carreira em Cristo. Se você é velho, esforça para terminar seus dias como um bom soldado, como um combatente veterano, que não se envergonha daquele que o chamou. Paulo fala, olha, eu vi que bati os olhos, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Não tenha de vergonha de mim que eu estou preso. Eu não estou preso porque eu sou bandido. Eu estou preso porque eu sou amigo de Jesus. Dessa prisão eu te falo, não tenha vergonha. Eu não construí nenhum mal para entrar na cadeia. Pelo contrário, eu espalhei o bem que Jesus me ensinou. Esse mundo não gosta das coisas de Deus. Esse mundo é um vilão, um farsante. O que está nesse mundo é um poder mau, que cega as pessoas. Elas vivem como se fossem eternas e morrem como se fosse um pequeno animal. Porque é enterrado num canto escuro, acabou. Quem que abre a cova para ver como que vai passando o seu ente que morreu? Não tem nada lá mais. A sepultura termina com sonhos, com a fantasia, com a vaidade, com a arrogância. Termina tudo ali. Mas olha, com Cristo as coisas começam. Pode um homem morrendo, sentenciado de morte, sabendo que ia morrer, porque Cristo falou com ele, ele sabia que ia morrer. Nessa carta aqui, no capítulo no final, vocês podem ler em casa depois. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Olha que grau de maturidade que ele chegou. Nós temos que viver pensando nisso aqui. Eu vou me encontrar com o Senhor. E nesse dia, eu não quero passar vergonha. Eu quero estar preparado para esse dia aí. Nós vivemos para isso. Vigiai, orai e vigiai, sem cessar. Essa é a palavra do Senhor.
Se alguém também milita, não é colocado se não militar legitimamente. Militar legitimamente quer dizer, eu tenho que lutar contra o inimigo, seguindo as ordens daquele que dá comando no pelotão. Eu tenho que trabalhar debaixo das ordens do comandante, e o comandante é Jesus. Quando eu estou num lugar e ele fala, fica aí, não sai, eu não posso sair. Não recua, eu não posso recuar. Se o pai de família, esse dia eu vi um lamento de um homem que me mandaram, até me comoveu muito, ele lastimando a sorte dele, que a menina dele se prostituiu, o filho se prostituiu, foi para droga por culpa dele. Morrendo, ele se sentiu culpado de tanta coisa. Mas aqui é tempo de acertar as coisas, né, irmão? Enquanto estamos vivos, louvado seja Deus, temos tempo de propagar o bem. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quando um lavrador colhe, faz uma colheita, por exemplo, de uva, os primeiros cachos ele come dele. E quem trabalha na obra, não é só no ministério, quem trabalha, quem anuncia, quem visita, quem ora, quem aconselha, quem trabalha na obra, come dos frutos dessa graça. Ele participa das coisas de Deus na vida dele e dela. Participa. As coisas de Deus são distribuídas entre nós. Quanto mais você se esforçar para trabalhar para Deus, tanto mais você vai se alimentar das delícias de Deus. Não é só sofrimento, não é só angústia, tem também as benditas bênçãos de Deus que vêm até nós, irmãos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Dentro da cadeia, ao invés de ele ficar assustado lá, ele estava escrevendo carta, e não foi só essa, ele escreveu outras. Onde ele não podia ir pessoalmente, as cartas chegaram. E hoje a carta está aqui no braço falando conosco. Chegou tão longe, chegou depois de tanto tempo. 2000 anos passaram e a carta de Paulo fala na congregação do Brás. A voz de Deus não está presa. Ninguém pode prender aquele que Deus quer solto. E se você está preso, dá glória a Deus, porque você conhece a Cristo. Se você está solto, se prenda no laço do afeto e da misericórdia. Se amarre na doutrina, se prenda dentro do circuito que o Senhor te estabeleceu nessa graça. Paulo fala, se você está solto, você está preso por Jesus. Se você está preso, você está solto, Jesus te soltou. Em tudo, Jesus é tudo para nós. Ele está sentado à direita de Deus, o comando geral está na mão dele. Não é maravilhoso isso? Sabemos que lá em cima todas as decisões passam por ele e ele chama, olha que coisa maravilhosa, nos chama de irmãos. É muito para nós. Ele falou com os discípulos, eu não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, vou chamar vocês de amigos, porque eu estou contando tudo para vocês. E Jesus nos chama nós de amigos, porque Ele nos conta as coisas que são dele. Nós podemos comer dos frutos trabalhando na lavoura. Você come dos frutos, irmão. A virtude de Deus é uma forma de nós nos alimentarmos. Quem sente a virtude de Deus é uma pessoa, naquele momento, todos os males se espantam dele. Quem já sentiu a virtude dentro de si sabe, no momento que a virtude chega, os males se ausentam. O medo vai embora, a inquietação vai embora, a desconfiança vai embora, a solidão vai embora, e a solidão e a tristeza vai embora pela palavra de Deus, dentro do teu ser, do teu coração. Abre o teu coração e a palavra de Deus vai irradiar luz, paz, conforto. O conforto, irmãos, da palavra de Deus é coisa maravilhosa demais. Quando o Senhor falava, sou eu, olha como que a coisa aqui estava. Um dia num horto, eles procuravam Jesus. A quem vocês procuram? A Jesus, sou eu. Todos caíram no chão, menos os discípulos.
Soldado, espada, achote, caiu tudo pelo chão. Os discípulos ficaram de pé, porque eu sou é um dos nomes a que Deus se titula como nosso representante. Falou para Moisés: qual é o teu nome? Falei assim: diga a eles, eu sou, te mandou lá. Eu sou e sou eu. Cai o adversário, levanta a igreja. Cai teu inimigo e você fica de pé. O mundo está piorando muito, irmãos. O pecado corre, ele avassala a sociedade. O mal, a iniquidade toma conta de todos os lares. Está horrível o mundo. O mundo está deitado, caído, morto, jaz do maligno. Mas essa igreja está de pé e vai ficar cada vez mais firme na palavra de Deus. Porque o Espírito que te sustenta venceu, e é vencedor é Deus. O Espírito que está em você é invencível. Esse Espírito em você te torna uma mulher, um homem invencível. E não é uma palavra, não, é o poder da graça de Jesus Cristo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus, ela criou tudo. Diz assim que as palavras do Senhor faz até aparecer as corças nas montanhas, quebra as penhas, ela faz aparecer o que não existia e faz sumir o que não deve. A palavra de Deus criou tudo, e ela dentro de nós nos molda, acerta e nos faz ter paz. Recebe a paz de Deus nessa palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Onde quer que você esteja, a paz te deixou, ela pode voltar pela pregação da fé. Aceita a palavra e a paz volta dentro do teu coração. Eu tudo sofro. Ele está se referindo a tudo que ele passou, até ser apedrejado como um cão ele foi. Ele foi apedrejado a ponto de ser julgado morto, foi julgado fora da cidade como um cadáver imprestável. Mas ele continuou pregando a palavra. Tudo eu sofro. E sabe por que ele falou isso? É que ele complementa. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Por amor dos escolhidos. Sabe que a gente pode sofrer um pouquinho? Tem pai que já está perdendo a paciência com o filho. Tem mãe que está no limite máximo do neto, do filho. Não perca a paciência. Sofra, ore mais, tenha mais calma, espere, clame, peça, faça intercessão. Deus tudo pode. Tem pessoas que demoram 1 ano para voltar atrás, tem pessoas que demoram 30 anos para voltar, mas alguns sempre voltam. Palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Ele falava de 2 espécies de morte. Uma, ele já tinha morrido. Ele falou: estou morto para esse mundo. Ele chega a falar: se eu conhecia alguém segundo a carne, eu até não lembro, mas eu também já não olho ninguém mais segundo a carne. Quando eu olho alguém, eu olho com o olhar de Jesus. Já não olho com o meu olhar mais. Eu morri para o mundo. Crucifiquei a carne com as minhas paixões. Ele fala: crucificai a carne com suas paixões. Olhai para a cruz de Cristo. É lá, cravado na cruz, que nós vamos entender a nossa grande missão aqui. É não nos entregarmos às paixões mundanas. É ficarmos aqui, mas sem tomar parte nem assento naquilo que daqui não podemos. Tem banquetes que nós não podemos tomar parte dele. O rei desse mundo oferece muitos banquetes que o servo de Deus e a serva não pode tomar. Daniel, quando chegou na Babilônia, a primeira coisa que ele pediu foi isso: não quero manjar do rei. E ele foi colocado em teste, você sabe, ele comeu legumes, ficou mais bonito ele e seus companheiros do que todo mundo. E esse rei desse mundo tem muitos manjares que para nós não servem. E o manjar que te serve está aqui, na palavra e na graça de Deus. Esse é o manjar que te serve. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E agora aqui é forte: se o negarmos, também ele nos negará. Se nós negarmos a Jesus, como que eu nego Jesus? Não é falar eu nego Jesus, não é isso. Negar é quando o pecado te for oferecido
você aceitar o pecado. Aí você nega Jesus. É quando você não aceita mais. Entre você conviver com Cristo e com o pecado, você tem preferência pelo pecado. Você negou Jesus. Pode ser uma negação temporária, mas naquele momento você negou. E se alguém negou, é um tempo de reconciliar, para seguirmos a nossa amizade como ela precisa seguir adiante. Como bom soldado, aquele que se candidata como soldado tem que lutar, militar legitimamente, com as armas do exército e com a munição do exército. E nessa graça as armas são dadas por Cristo e a munição é Ele que põe em nós, pelas virtudes do Espírito Santo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitem, são para perversão dos ouvintes. Porque havia debates, discussões, muitas discussões sobre a lei, sobre costumes, sobre detalhes de mistério. Até hoje tem, irmãos, tem pessoas que ficam discutindo mistérios, detalhes, filigranas, coisas que ninguém tem uma certeza. Cada um fala uma coisa e cria um debate caloroso, fala isso, fala aquilo. Irmão, isso aqui não é para nós, não. Para nós convém o seguinte: o que está revelado é para nós, o que está oculto é para Deus. A graça não precisa de muito, não tem muito segredo para vivenciar a graça, não. É fidelidade e santidade. A fé nossa é que nos faz caminhar. Isso é capacitação que Deus dá aos seus fiéis. Evita falatórios profanos. Um fala mal, outro fala mal daqui, fala contra um, fala contra outro. Isso é profano. Isso contraria a santidade de Deus. Olha o que está aqui, ó. Porque produzirão maior impiedade. E a palavra diz, roerá como gangrena. A gangrena, quando ela chega no corpo, ela vai avançando e tomando conta do corpo. Se não amputar, morre. Vocês entendem? E tem pessoas que a palavra dele é como gangrena. Nós temos que tomar cuidado com quem nós ouvimos e o que nós ouvimos, que tem palavra que é como uma gangrena, entra no corpo da igreja, no coração de um, no coração de outro, adoece aquele irmão, adoece aquela irmã, ela é contaminada e começa a contaminar outros. Daqui a pouco tem 10, 20 contaminados na igreja pela contaminação de um. É uma gangrena. Sabe o que acontece? Tem que ser amputado. Deus que nos livre, irmãos. Tem palavra que é como uma gangrena, e aqui ele cita Himeneu e Fileto, olha, os quais se desviaram, é claro, desviar da verdade, porque quem tem a palavra de contenda, de divisão, na verdade ele não anda. Quem anda na verdade, ele tem palavra pacífica, ordeira, ele procura juntar e não separar, ele traz todos para perto de Cristo e não para longe, não cria desconfiança na igreja, ele cria paz. É isso, irmãos, os quais se desviaram da verdade. Porque Paulo, ele ensinou, vocês já leram? Se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são do alto. Ele falou isso aí. Vocês já ressuscitaram, então procura as coisas mais elevadas, ele fala. Essa ressurreição não é ressurreição final. Ele falava de uma ressurreição, numa figura de linguagem, o seguinte: vocês não são mais mortos. Quem está nesse mundo é morto. Esse mundo é uma mansão de mortos, vocês sabiam? São mortos. Jesus um dia, alguém falou com ele, porque ele falou: vem me seguir, deixa eu sepultar meu pai. O pai dele não estava morto, não segundo a biologia. Deixa eu ficar com meu pai até ele morrer, e eu vou te seguir depois. Se o pai dele estivesse morto, ele não estaria na rua lá, estaria no velório. Deixa eu sepultar meu pai. Não. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você já viu um morto enterrar o outro? É impossível dele falar de uma morte biológica, porque se fosse, como que o morto vai enterrar outro? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você me siga. Você está entre mortos. Eu estou ressuscitando as pessoas que chegam a mim. Quer andar com vivo? Anda comigo. Para que você vai voltar no meio dos mortos? Eles não vão aceitar minha palavra, eles não vão te entender. Ande comigo. Você está entre mortos, ande com Jesus. Deixe os mortos, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ande com quem está vivo, irmão. Ande com quem está vivo, irmão.
Glórias a Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui é ecoada. Ande com quem esteja vivo. Quem anda com os mortos morre também. Ande com os vivos. Ande com quem tem fé, com quem tem obras de Cristo, com quem vivencia a graça de Deus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Forte essa palavra. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do mal. A função de apartar do mal é do crente, não é de Cristo. Se você profere o nome de Jesus, te cabe a obrigação de se apartar do mal. Cristo não vai tirar o mal de você, não. Você que vai sair do mal. Vocês entenderam? Agora, se o mal vier até nós em forma de ataque, de tentação, ele nos fortalecerá. E aqui fala uma coisa muito, muito séria, importante e profunda. Preste atenção nisso aqui. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Aqui de casa é a igreja. Os vasos somos nós. Vocês estão entendendo? Himeneu e Fileto foi vaso de desonra. Criou problema. Ele destruiu a fé de alguém na igreja. Ele fez uma confusão danada. São homens malignos que não têm Cristo no coração. Se desviou da fé. Eram vasos de desonra. Estavam no meio da igreja. E contaminou a igreja. Contaminaram a igreja. Numa igreja tem vaso que está contaminado. Agora, ouça o que está escrito aqui. Preste atenção nisso aqui. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas acerca da qual eu estou falando aqui, das contaminações, se alguém, não é Cristo que vai fazer o vaso virar de um lado para o outro, não. Olha o que está escrito. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Se você se purificar de toda a sujeira, você vai ser um vaso de honra, não vai ser de desonra. E sabe o que Deus faz com o vaso de honra? Enche de especiarias do céu. Enche de perfume celeste. Mas cabe a você, cabe a mim, tirar de nós o que é ruim. E Deus fará de nós, então, vasos de honra na sua casa. Não é um vaso. Nós somos um vaso de barro. É isso, é o corpo. Cada um de nós é membro, faz parte de um corpo. Somos membros uns dos outros. Se nós nos purificarmos dos males, nessa grande casa, seremos vaso de honra. É isso que ele está ensinando. Você quer ser vaso de honra? Purifica de todo o mal. Eu quero ser vaso de honra, eu tenho que me purificar de todo o mal. A palavra do Senhor, a doutrina, irmão, é isso. É para nos fazer entender o nosso propósito. Aonde eu tenho que trabalhar em mim. Aonde eu tenho que mexer. Porque onde eu não tenho competência, Cristo mexe por mim pelo Espírito Santo. Agora, onde eu posso, eu tenho que fazer a minha parte. Eu posso melhorar alguma coisa? Eu posso tirar de mim uma coisa que não está boa? Eu tiro. Faz uma análise agora. Tem coisa em você que dá para você mesmo resolver? Resolve. Tem coisa que você está fazendo que você pode parar? Pare. Tem coisa que você está falando que você pode parar de falar? Pare de falar. Tem coisa que você pensa que é mal, você pode parar de pensar? Pare de pensar. Tem confusão que você fez que dá para consertar? Conserte. Essa é a proposta da palavra de Deus. Você tem que ser vaso de honra, eu tenho que ser vaso de honra. Num ponto fala, nós somos vaso de barro. Mas aqui, na figura dessa linguagem, fala vaso de ouro. Sabe o que ele está dizendo? Se purificou de tal maneira, o caráter se impregnou do caráter de Cristo, que a natureza de barro é uma figura, virou ouro. Vocês lembram que no Santo dos Santos, lá dentro, lá tinha uma peça, né? Tinha um propiciatório em cima e tinha uma arca embaixo. Essa arca era feita com madeira de acácia, que é uma madeira do campo agreste, uma madeira grosseira, cheia de espinho, inclusive a árvore. Mas era cortada, trabalhada, madeira grosseira. Mas ali estavam as excelências ali,
pão que desceu do céu, o maná, as tábuas da lei, e ali tinha a vara de Arão que floresceu. A simbologia da Trindade estava ali. Mas essa arca, embora que ela fosse de madeira, ela era toda revestida de ouro batido. Então nada contaminava, não entrava nada para contaminar aquela madeira. A madeira era grosseira, mas ela estava de tal maneira revestida de ouro que quem olhasse para a arca só via ouro, não via madeira. É assim que Deus quer achar em nós. Quem olhar para você não vai ver a carnalidade, vai ver Cristo refletido em você. Não vai ver sua natureza humana desnuda, mas vai ver a natureza de Cristo te vestindo como uma veste boa, como um ouro de Ofir. É assim que Jesus Cristo espera encontrar a igreja. É assim que nós temos que nos apresentar a Ele. Aquela arca não está mais aqui, mas aqui está uma figura da arca. Aquela Trindade que estava na arca está dentro de você. Portanto, o ouro deve cobrir a sua natureza humana, para você se tornar um vaso de ouro, um vaso de honra, para Deus se agradar de você e de mim, ficar contente quando olhar, olha como reflete, olha que coisa bonita. A natureza dela, a natureza dele está escondida, não tem aparecido ultimamente. A sua razão está baixando, a sua raiva está diminuindo, o seu modo carnal de viver já vai minguando. Eu vejo brilhar uma coisa nova. É assim que Jesus fica alegre. Vejo brilhar uma coisa nova. Essa mulher cada ano brilha mais, esse homem cada ano brilha mais. Não alegra Deus? Deus se alegra, irmão, Deus se alegra. Deus fica alegre quando vê num homem, numa mulher, esse brilho aparecer, despontar. É o vaso sendo revestido de tal maneira que Deus, naquele vaso, ele é glorificado. Ó Timóteo, vive uma vida de tal maneira que Deus se alegre em você, que Jesus Cristo fica contente, porque agora não dá para mim mais, eu vou ser assassinado. Mas você continua, não desanima. Você está vendo como eu sou preso, sofro? Eu não desanimo, faça igual eu, não tenha medo de nada, Timóteo. Irmão, não tenha medo das coisas. Irmão, não tenha medo de nada. Deus te fortalecerá. Lembra dessa frase e deixa ela ecoar no seu coração. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus seja louvado.